Nesse vídeo aqui vocês vão estar aprendendo sobre volume, que é a porção do espaço ocupado por alguma coisa, como piscinas, garrafas PET, frascos de perfume, cilindros de qualquer gás e até mesmo o corpo humano. A princípio, a gente vai estar vendo as medidas que a gente usa para volume. Em seguida, a gente vai ver como se calcula o volume de prismas. Assim como qualquer outra coisa que se possa medir, a gente tem que utilizar uma unidade de medida e com o volume não é diferente. Então vamos entender aqui qual é a unidade de medida que a gente usa para volume. Para a gente medir essa distância, por exemplo, esse comprimento, né, a gente utiliza o metro, mas tem outras medidas como o centímetro, o quilômetro, certo? São múltiplos e submúltiplos do metro. Para medir a área desse quadradinho aqui, ó, a gente utiliza o metro quadrado. Também tem múltiplos e submúltiplos, o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado, depende da proporção que a gente está medindo. E para medir o espaço ocupado por uma figura dessa, uma figura tridimensional, que é no caso o volume, a gente utiliza o metro cúbico. É daqui que vem essa unidade de medida. Um cubo que tem 1 metro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura, né? O espaço ocupado por ele tem 1 metro cúbico. O metro cúbico também tem os múltiplos e submúltiplos. Ele está aqui no centro, né? Mas nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico, certo? São os múltiplos e submúltiplos. Essa simbologia aqui eu estou querendo dizer o seguinte: cada um desses que estão à esquerda vale 1000 vezes os que estão à direita. Por exemplo, um decímetro cúbico é 1000 centímetro cúbico. Um metro cúbico é 1000 vezes o decímetro cúbico. E assim vai para cada um dessas medidas, certo? Porém, vocês podem ver em alguns lugares o volume ou a capacidade ser representado por outra unidade de medida, como por exemplo o litro, certo? Utiliza-se bastante o litro, o ml, para representar a capacidade, o volume, certo? De algumas coisas. Aí eu coloquei aqui a equivalência para vocês ficarem ligados nisso. 1 centímetro cúbico ele representa 1 ml, certo? 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso aqui é muito importante vocês anotarem, porque provavelmente vocês irão utilizar trabalhando com questões de volume. Então agora vamos ver como é que se calcula o volume de algo em formato de prisma. Quem quiser saber mais um pouco sobre o conceito de prisma, eu falei em outro vídeo e vou deixar o link aí na descrição. Bom, vamos começar aqui calculando o volume desse cubo aqui. O volume do cubo é lado vezes lado vezes lado, ou o lado ao cubo, né? O lado é esse aqui, ó. Aliás, qualquer lado do cubo tem a mesma medida, certo? Comprimento, largura e altura, tudo a mesma medida. Colocando aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que dá 8. Para tentar visualizar melhor esse conceito de volume, né? Eu separei aqui, ó, cada ladinho em 2 metros, né? Ficamos aqui com 8 cubinhos empilhados, onde cada um tem 1 metro, né, de lado. Portanto, cada cubinho desse tem 1 metro cúbico. Se você observar, são 8 cubinhos, cada um de 1 metro cúbico. Portanto, temos realmente, como volume desse cubo, 8 metros cúbicos. Vamos agora para um exemplo mais geral, pois aquela fórmula ali só serve para o volume, mas a fórmula para todos os prismas é essa aqui, ó. Essa é a fórmula geral para se calcular o volume de qualquer prisma. O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Tu tem que calcular a área da base do prisma e multiplicar pela altura. Aqui nós temos um exemplo de uma piscina, certo? Eu tentei ilustrar aqui uma piscina,
onde ela tem 5 metros de largura, 8 de comprimento e 2 de altura. A pergunta é, qual o volume dessa piscina aqui? Ela tem o formato de um prisma, certo? Olhando para esse prisma, vimos que a base dele é esse retângulo aqui, ó, né? De 5 por 8. Então, vamos calcular a área da base aqui separada. Como é um retângulo, a área da base vai ser calculada assim, ó. Base vezes a altura. Correto? Se você olhar para lá, ó, a base vai ser 5 e a altura 8. Então, 5 vezes 8. Isso aqui vai dar 40 metros quadrados. Aí por que metros quadrados? Porque a gente está calculando a área da base. A área é em metros quadrados. Agora vamos voltar lá para a fórmula do volume, né? Já sabemos que a área da base é 40 e que a altura do prisma é 2. Então, ficamos com o seguinte, 40 vezes 2, 80 metros cúbicos. Aqui sim é metros cúbicos, porque a gente está calculando o volume. Portanto, o volume dessa piscina aqui é 80 metros cúbicos. Ah, Fábio, mas eu quero saber em litros. Bom, tu vai fazer o seguinte. Eu não disse agora há pouco que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros? Com a regra de 3, tu vai saber que 80 metros cúbicos é igual a 80.000 litros. Então vamos novamente calcular o volume do prisma, só que agora um prisma de base triangular. Então aqui eu repeti a fórmula, né, do volume, área da base vezes a altura. Então vamos começar calculando a área da base, que eu até rachurei aqui, ó. A área da base. Como a base é um triângulo, então a fórmula tem que ser essa. Base vezes a altura dividido por 2. Olhando para esse triângulo aí, ó, a base vai ser 3, é um triângulo retângulo, né? A base é 3 e a altura é 6, né? Então, substituindo aqui, ficará assim, ó. 3 vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6 é 18. Dividido por 2, 18 dividido por 2 dá 9. Então, 9 metros quadrados. Metros quadrados, porque a gente está calculando ainda essa área. Agora, voltando lá para a fórmula do volume. Substituindo a área da base, que é 9, vezes a altura do prisma, ó, que é 10. 9 vezes 10, 90 metros cúbicos. Ah, por que metros cúbicos e não centímetros cúbicos ou quilômetros cúbicos? Porque as medidas que estão no prisma estão em metros. Então, o resultado aqui tem que dar em metros cúbicos. Ok? Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, se quiserem dar alguma sugestão, coloquem aí nos comentários, né? Que no próximo vídeo a gente vai tentar estar melhorando. Valeu!